Top 10 Papas que tiveram os pontificados mais curtos da história da Igreja Católica. Papa Bento V foi eleito em maio de 964, mas reinou por cerca de um mês, sendo forçado a abdicar em junho do mesmo ano. Sua eleição foi contestada pelo imperador Otão I, que já havia nomeado outro papa. Após breve resistência, Bento V foi deposto e exilado para Hamburgo, onde passou seus últimos dias sob a proteção do arcebispo local. Morreu de causas naturais e foi posteriormente enterrado com honras. Apesar da brevidade de seu pontificado, é reconhecido oficialmente como Papa legítimo. Papa João Paulo I, de nome de batismo Albino Luciani, teve um pontificado de 33 dias, de 26 de agosto a 28 de setembro de 1978. Eleito após a morte de Paulo VI, encantou o mundo com seu estilo simples, sorriso constante e recusa à tradicional coroação papal. Tornou-se conhecido como o Papa do Sorriso e buscava uma igreja mais próxima das pessoas. Morreu repentinamente de um infarto agudo do miocárdio, segundo a versão oficial. Sua morte gerou inúmeras teorias da conspiração, devido à falta de autópsia e ao momento delicado que vivia o Vaticano. Papa Pio III, nascido Francesco Todeschini Piccolomini, foi eleito em 22 de setembro de 1503 e morreu em 18 de outubro do mesmo ano, após 27 dias de pontificado. Já com 64 anos e doente, foi escolhido como uma figura de transição, por ser conciliador e respeitado. Durante seu curto governo, não conseguiu implementar reformas, mas deixou claro seu desejo de moralizar a Igreja após o conturbado papado de Alexandre VI. Faleceu devido a uma infecção causada por uma úlcera na perna, encerrando um dos pontificados mais promissores da época renascentista. Papa Damaso II, nascido Popo de Curagnoni, teve um pontificado de 23 dias, de 17 de julho a 9 de agosto de 1048. Ele foi nomeado diretamente pelo imperador Henrique III do Sacro Império Romano-Germânico e enfrentou resistência de facções romanas ligadas a outros pretendentes ao trono papal. Após finalmente assumir, morreu repentinamente, possivelmente de malária, embora relatos da época mencionem a suspeita de envenenamento. Sua morte precoce é um reflexo da instabilidade política da época e das tensões entre o papado e o império. Papa Marcelo II, cujo nome de batismo era Marcelo Servini degli Spanosci, teve um pontificado de apenas 22 dias, entre 9 de abril e 1º de maio de 1555. Foi um dos poucos papas que manteve seu nome de batismo ao ser eleito. Era um intelectual respeitado, defensor das reformas do Concílio de Trento, e foi escolhido por sua postura firme e ética. Marcelo II recusou ostentação e preferiu manter um estilo de vida austero. Faleceu subitamente, oficialmente por um derrame cerebral, embora alguns especulem que o estresse do cargo tenha sido um fator agravante. Papa Cisínio, de nome de batismo Cisínio, provavelmente de origem síria, foi eleito em 15 de janeiro de 708 e morreu em 4 de fevereiro do mesmo ano, após 21 dias de pontificado. Ele já estava gravemente doente ao assumir o cargo e mal conseguia falar ou se alimentar. Ainda assim, demonstrou força de vontade e ordenou a restauração das muralhas de Roma, ameaçadas por ataques externos. Sua morte foi atribuída à mesma doença que o debilitava desde antes da eleição. Papa Teodoro II, cujo nome de batismo também era Teodoro, reinou por cerca de 20 dias, em dezembro de 897. Sua origem exata e detalhes de sua vida anterior ao papado são pouco conhecidos, mas ele entrou para a história por tentar restaurar a ordem na Igreja após o infame concílio cadavérico, em que o corpo do Papa Formoso foi exumado e julgado. Teodoro II anulou as decisões desse concílio e deu sepultura digna ao antigo Papa. Sua morte, de causa desconhecida, encerrou rapidamente um pontificado que demonstrava intenção de reconciliação e justiça. Papa Celestino IV, nascido Goffredo Castiglione, foi eleito em 25 de outubro de 1241 e morreu em 10 de novembro do mesmo ano, tendo reinado por apenas 17 dias. Ele também morreu antes de ser coroado oficialmente. Sua eleição ocorreu durante um dos conclaves mais caóticos da história da Igreja, em meio a uma disputa entre o papado e o imperador Frederico II.
Os cardeais foram forçados a permanecer em condições precárias e sob guarda armada durante a eleição. Celestino IV faleceu, provavelmente devido à idade avançada e ao desgaste físico causado pela situação extrema do conclave. Papa Bonifácio VI, de nome de batismo Bonifácio, cujo sobrenome é desconhecido, foi eleito em abril de 896 e permaneceu no cargo por 15 dias. Seu pontificado ocorreu durante um período de grande instabilidade em Roma, marcado por conflitos entre facções aristocráticas. A causa de sua morte é incerta, algumas fontes sugerem que ele morreu de gota, enquanto outras apontam para uma possível deposição forçada. Posteriormente, um sínodo invalidou sua eleição, considerando-a ilegítima. Pouco se sabe sobre seu governo, mas ele é um símbolo das tensões políticas da Igreja no século IX. Papa Urbano VII nasceu como Giovanni Battista Castanha e teve o pontificado mais curto da história da Igreja Católica, durando apenas 13 dias, entre 15 e 27 de setembro de 1590. Ele foi eleito, mas faleceu antes mesmo de ser coroado, vítima de malária, que assolava Roma na época. Apesar de seu breve tempo como Papa, ficou conhecido por sua preocupação com os pobres e por ter emitido uma proibição do uso de tabaco nas igrejas, tanto para fumar quanto para cheirar, sendo considerado o autor da primeira medida antitabagismo da Igreja. Sua morte precoce foi profundamente lamentada, pois era visto como um homem justo e reformador.